A Caminho da Redenção, obra de Essa de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti, adaptação Sidney Carbone. E ele conta-lhe da morte de Fausta e as providências que tomou em relação ao corpo, mas não teve coragem de falar sobre as meninas. Quando terminou... E você chama isso de tragédia? Ora, faça-me o favor. Isso não é tragédia. É uma bênção de Deus por ter levado criatura tão perversa. Não diga isso, Idalina. Respeite os mortos. Então você a amava? Não se trata disso. Mas ver uma pessoa na situação em que a vi choca-nos muito. Além disso, há uma outra coisa que eu ainda não lhe disse. Ainda tem mais? Ouça-me, por favor. Fale! Despeje tudo de uma vez. Acabe de enterrar o punhal que você cravou em minhas costas. Aquela mulher e eu... tivemos 2 filhas. O quê? 2 filhas, você disse? Mas então, o caso era muito mais sério do que quis me demonstrar. Não sinto apenas ódio de você, Paulo. Sinto nojo. Pelo amor de Deus, não me fale assim. Peço-lhe por tudo que representamos um ao outro. Você para mim não representa mais nada. Não quero mais saber de você. Compreenda-me, Idalina. Estou vivendo um momento muito difícil. Que você mesmo buscou. Como pensa que estou me sentindo sem nunca ter feito nada de errado? Como se sentirão seus filhos quando souberem que tem mais 2 irmãs? Sei que o problema é sério, por isso preciso de você. Saia deste quarto, Paulo. Vá cuidar das filhas que você teve com sua amante e nos deixe em paz. Eu preciso ir mesmo. Elas estão precisando de mim. Agora que perderam a mãe, só tem a mim no mundo. Invente uma desculpa para os nossos filhos e depois, com tranquilidade, resolveremos tudo. Não sei se voltarei a conversar com você. Paulo retirou-se arrasado, mas sabia-o, era merecedor. Dirigindo seu carro, atormentado por tantos problemas que lhe caíram sobre a cabeça como verdadeira avalanche, compreendia, ele a fora preparando com cada ato impensado que praticara. O peso é grande, mas tenho que suportar. É o resultado da minha própria construção. Idalina tem razão em me odiar. A desilusão que lhe causei foi enorme. Se os papéis fossem invertidos, conseguiria eu suportar algum deslize da parte dela? Seria capaz de perdoar-lhes, sabendo em desrespeito à moral familiar? Não, com certeza não seria. Ao chegar no salão onde o corpo de Fausta estava sendo velado, encontrou as filhas sentadinhas a um canto, sozinhas, tristes, quase adormecendo. Ele dirigiu-se a Celina e perguntou: Cadê a empregada? Foi embora. Disse que o senhor estava demorando muito e ela tinha que se encontrar com o namorado. Ai, que cretina. Ele sentou-se ao lado das filhas e acariciou-as. Célia, mais próxima, ficou aconchegada a ele. Celina, tristonha, perguntou-lhe: Agora que não teremos mais a mamãe, o senhor vai nos levar em suas viagens? Amanhã pensaremos nisso, filha. Agora vou levá-las para casa a fim de dormirem um pouco. Não queremos ir. Queremos ficar aqui até a hora da mamãe ser enterrada. Mas vocês precisam dormir, devem estar cansadas. Se sairmos, mamãe ficará sozinha. E não queremos. Filhas, quem está aí agora é só o corpo de sua mãe. Sua alma já partiu. Está com Jesus no céu? Certamente, ele veio buscá-la. Assim, às vezes cochilando, às vezes conversando, a noite passou. Foi difícil. As horas foram longas, apenas os 3 e mais ninguém. Paulo não sabia das amizades de Fausta, nem a quem deveria avisar. Logo que o dia clareou, ele ligou para Leda, avisando que o enterro seria às 9 horas. Não queria mais prolongar aquela situação tão difícil. A hora marcada, com a presença de apenas 4 pessoas, Paulo, Leda e as 2 filhas, o corpo seguiu para o cemitério e foi sepultado. Por volta de 11 horas, Paulo, acompanhado de Leda, chegou em casa com as meninas. Durante a noite, no silêncio das horas e da solidão, pensara muito na situação das meninas.
Poderia interná-las num colégio. Por mais que sofressem, o sofrimento seria menor que eles lhe contar que tinha outra família. Reclusas num colégio, nunca saberiam de sua outra vida e estariam melhor. Olhando para elas, tristes e sonolentas, disse-lhes: Vocês estão cansadas, precisam comer alguma coisa e depois dormir. Antes devem tomar um banho. Eu ajudo vocês. Não é preciso. Sabemos tomar banho sozinhas. Então, enquanto isso, eu preparo um lanche bem gostoso para você. Uma hora depois, banhadas e alimentadas, as meninas não resistiram e dormiram profundamente. Paulo aproveitou para conversar com a irmã sobre o que decidira. Não sei se é uma boa ideia, mas dia menos dia, elas terão que saber que você tem outra família. Eu sei, Leda, mas por hora quero poupá-las e também os meus filhos, que de nada precisarão saber. O problema é sério, Paulo, e você sabe disso. Contei tudo a Idalina e a reação dela foi péssima. Se contar aos meus filhos, poderei ganhar o desprezo deles. É por isso que pensei em colocá-las num colégio. Assim terei tempo para pensar e acomodar esta situação. Se você encontrasse alguém que pudesse morar aqui e cuidar das meninas, acho que seria melhor que interná-las. É muito triste viver num colégio interno. Eu morro de pena das coitadinhas. Isso é muito difícil. Você não disse que aquela mulher tinha uma empregada? Por que não conversa com ela para ver essa possibilidade? Não, nem pensar. É muito jovem e irresponsável. Imagina que deixou as meninas sozinhas no velório para ir se encontrar com o namorado. E a Fausta vivia reclamando dela. Podemos procurar outra pessoa, então. Às vezes alguém que ficou ao desamparo agradeceria ter uma casa como esta, com todo o conforto para morar. É tudo tão complicado, Lida. O que sei é que tenho que dar um jeito no problema o quanto antes. O que vai fazer agora? Pretende ficar aqui o dia todo enquanto as meninas dormem? Não posso. Preciso voltar para casa. Não sei como vou encontrar o ambiente. Idalina ficou tão indignada quando lhe contei sobre as meninas. Eu tenho medo que ela tenha revelado tudo aos nossos filhos. Eu o acompanho para lhe dar uma força. Só não gostaria de deixar as meninas sozinhas. Elas estão cansadas e dormirão bastante. Feche bem a casa e deixe-lhes um bilhete perto da cama dizendo que você voltará mais tarde. É uma boa ideia. Paulo estacionou o carro em frente à mansão e, antes de descer... Por favor, Leda, ore por mim, para que pelo menos Idalina me receba. Não fiz outra coisa durante o trajeto, meu irmão. Fique calmo. Vamos descer. A situação era aflitiva. Leda desceu na frente e foi entrando, mas de nada adiantou querer encontrar Idalina antes, pois não a viu na casa toda. Perguntou a uma das criadas e foi informada que saíra a pé logo após os filhos terem ido para a faculdade, mas não dissera onde ia. Quando Paulo entrou, ficou ainda mais aflito, concluindo: Se ela saiu a pé, talvez quisesse andar um pouco, ordenar as ideias, esquecer. Então não deve estar longe. Vou dar umas voltas pelas imediações, talvez a encontre. Eu vou subir tomar um banho e ficar aguardando. De fato, Leda encontrou a cunhada nas imediações da mansão, sentada no banco de uma pracinha, cismarenta, com a fisionomia sofrida. Ao avistá-la: Idalina! Como você está? Idalina, entretanto, tinha os olhos perdidos num ponto qualquer e nem sequer se voltou para a cunhada. Apenas perguntou seca: O que está fazendo aqui, Leda? Eu é que pergunto o que você está fazendo aqui. Está estranha? Parece que não vê ninguém. Estou tão voltada para os meus problemas, tristezas e decepções, que é impossível ver o que se passa ao meu redor. Posso sentar-me ao seu lado? Se quiser. Idalina, eu gostaria muito de lhe ajudar. Quero fazer alguma coisa por você. Onde ele está? Na sua casa, esperando-a. Estive com ele nos funerais daquela mulher. Compreenda, não podia deixá-lo só nessa circunstância tão angustiante. Ele está sofrendo muito, querida. Por culpa dele mesmo. O que pretende agora? Que tudo fique bem?
que eu o compreenda e o console, que receba suas filhas em minha casa e distribua com elas o carinho que dou aos meus filhos. Não precisa tanto, mas procure ter um pouco de compreensão. Ele errou muito, concordo, e não estou aqui para defendê-lo porque é meu irmão. Reconheço que não devia ter feito o que fez. Mas peço apenas que o compreenda e o ajude a redimir-se. Agora a situação mudou e é definitiva. Você sabia que eles já estavam afastados. É muito difícil, Leda. Coloque-se em meu lugar. Cada vez que olhar para ele, de agora em diante, não verei mais o Paulo, meu marido, aquele que eu amava e me fazia tão feliz junto de nossos filhos. Verei o outro, o que não teve escrúpulos em me enganar por tantos anos e que fingiu me amar, o que fingiu carinho para com os meus filhos. Tudo isso que pensávamos que lhe dava prazer, ele tinha-o em outra casa, com outra mulher e com outros filhos. Como posso compreendê-lo? Pense bem, Leda. É exigir demais de mim. Eu entendo e lhe dou razão, mas apenas peço que lhe dê novas oportunidades. Ele está arrependido e os ama. O pobre tem sofrido tanto. Será o seu sofrimento maior que o meu, que nada busquei para isso? Ele compreende e penaliza-se por se sentir culpado. Mas esforce-se por você, pelos filhos que nada devem saber. Você não lhes contou, não é? Claro que não. Não quero para eles o sofrimento que estou passando. Dei-lhes uma desculpa pela ausência do pai, mas por mais que tentasse, não consegui esconder as minhas mágoas e eles perceberam. Elas continuaram conversando por mais meia hora, até que Leda a convenceu a voltar para casa. Quando encontraram Paulo sentado na sala, aguardando, triste, cansado, a cabeça entre as mãos em atitude de profunda reflexão e dor. Assim que viu a esposa, ele levantou-se e foi ao encontro dela, tentando falar-lhe. Idalina, perdoe-me. Sei que seria pedir demais que ainda me amasse e eu sei que devo conviver com o que eu próprio construí, mas procure aceitar-me e ajude-me a retomar a vida junto de vocês, que eu amo. Ela ouviu, olhou, mas nada respondeu. Não tinha palavras. Como dizer que lhe perdoava, trazendo tantas mágoas no coração? Como expulsá-lo de casa, sem ocasionar um escândalo, desarmonizando a vida dos filhos, prejudicando-os em seu futuro? Calou-se e sentou-se. Deveria estar exausta, mas seu corpo não sentia o cansaço, tão alheio estava de si mesmo. Como sentir o físico quando dores tão profundas lhe machucavam a alma? Um silêncio profundo começou a pesar sobre todos, mas Leda, que ali estava para ajudar, continuou sua conversa iniciada naquele banco de praça. Procure esquecer um pouco, Idalina. Se não por Paulo, que a magoou, mas por você mesma, para sentir-se melhor. Logo Eduardo, Jane e Dulce estarão chegando da faculdade e não devem encontrá-la assim. Vá arrumar-se um pouco, anime a sua fisionomia se não quiser lhes demonstrar tristeza ou preocupações. Está bem. Pelos meus filhos, farei qualquer sacrifício. Com licença. Está difícil, Leda. Está muito difícil. Calma, calma. Como fará com as meninas? Vai deixá-las sozinhas hoje à noite? Não sei o que farei. Encontro-me dividido entre as soluções que preciso encontrar e não vejo caminhos. Bem, eu pensei em levá-las para dormir lá em casa, mas não posso fazê-lo sem despertar suspeitas. Se encontrássemos alguém para ficar com elas até que eu resolvesse o que fazer. Leda pensou um pouco e... Acho que encontrei uma solução. Não acredito em soluções, pelo menos por agora. Vou mandar uma de minhas criadas ficar com elas.
Direi que uma amiga morreu, deixando as filhas sós, e que ela deve lhes fazer companhia por uns 2 ou 3 dias, até resolverem o que fazer. Não sei se isso daria certo. Se não concordar, não sei como ajudá-lo. Se não há outro jeito, faça isso. Mas antes irei até as minhas filhas e direi que preciso sair em viagem. Por isso elas ficarão na companhia de uma pessoa que contratei. E enquanto isso, tomo as providências necessárias. Mas esforce-se para isso, por favor. Idalina retornou à sala. Estava diferente, bem arrumada, até disfarçar a tristeza com alguma pintura no rosto. Estou contente que tenha me ouvido. Assim está bem melhor. Coloquei no meu rosto a máscara para esconder o que sinto apenas pelos meus filhos. Contudo, por dentro, estou sangrando. Logo verá que os problemas irão se desfazendo e tudo voltará ao normal. Bem, tenho que ir embora. Estou ausente de casa há um bom tempo. Que Deus possa auxiliá-los a se recuperarem. Orem que Ele os ajudará. Obrigado por tudo, minha irmã. Fiquem com Deus. À saída de Leda, entre Paulo e Idalina formou-se um hiato de silêncio que nenhum dos dois tinha coragem de quebrar. Felizmente, logo começaram a chegar os filhos. Nada perceberam. Nem sempre os jovens percebem os problemas dos mais velhos. Estão envoltos nas próprias preocupações, nos seus pensamentos, os quais lhes são tão importantes que não veem o que está ao seu redor. Após o almoço, que transcorreu tranquilo, com os filhos comentando fatos ocorridos no ambiente escolar, Paulo foi ver as filhas antes de ir para a indústria. Elas tinham acabado de acordar. Lemos o seu bilhete, papai. O senhor vai viajar novamente? E vai nos deixar sozinhas? Preciso trabalhar, filhas, mas vocês não ficarão sozinhas. Logo mais virá uma pessoa para cuidar de vocês. Em 2 ou 3 dias estarei de volta e então teremos uma conversa séria. Embora um tanto confuso para suas cabecinhas, elas acataram a decisão do pai sem protestos. Ele se despediu abraçando-as e beijando-as com carinho e foi para a indústria. Ligou para Leda e esta confirmou que já havia conversado com a criada e lhe dera todas as instruções sobre o que ela deveria dizer às meninas. Às 5 horas da tarde, a criada chegou no carro da família de Leda, portando uma pequena mala. Muito sorridente e carinhosa, disse a Celina e Célia que fora amiga de Fausta e estava ali para cuidar delas até que seu pai retornasse de viagem. A princípio elas ficaram tímidas, mas a simpatia da mulher, aparentando 40 anos de idade, logo as conquistou e aos poucos elas foram se soltando e sentiram-se aliviadas por não estarem mais sozinhas. Finalmente, aquele dia terminou. Paulo chegou em casa no horário costumeiro, ou seja, perto da hora do jantar. Havia trabalhado a tarde toda na indústria, estava cansado pela noite anterior e por tantas emoções. E logo após o jantar, subiu para seu quarto, deitou-se e dormiu profundamente. 1 hora depois, Idalina fez o mesmo. Deitou-se ao lado do marido e de soslaio observava-o de vez em quando. Estava curiosa para saber como estavam as meninas, mas, orgulhosa e ferida, nunca se atrevia a perguntar. E pensava: não quero mais tocar nesse assunto com ele, mesmo porque só lhe dirijo a palavra na frente dos nossos filhos. Também não vou lhe dar o gostinho dele pensar que estou interessada em suas filhas. Não estou e nunca estarei. Paulo chegou em casa no horário costumeiro, ou seja, perto da hora do jantar. Havia trabalhado a tarde toda na indústria, estava cansado pela noite anterior e por tantas emoções. E logo após o jantar, subiu para seu quarto, deitou-se e dormiu profundamente. 1 hora depois, Idalina fez o mesmo. Deitou-se ao lado do marido e de soslaio observava-o de vez em quando. Estava curiosa para saber como estavam as meninas, mas, orgulhosa e ferida, nunca se atrevia a perguntar. E pensava: não quero mais tocar nesse assunto com ele, mesmo porque só lhe dirijo a palavra na frente dos nossos filhos. Também não vou dar o gostinho dele pensar que estou interessada em suas filhas.
Não estou e nunca estarei. Pensei nelas apenas por uma curiosidade que não consegui refrear. Nada mais. 4 dias se passaram. Finalmente, Paulo conseguiu a pessoa que procurava para cuidar de suas filhas. Tratava-se de Dona Marta, uma senhora de 40 anos, viúva e sem filhos, que fora indicada por um amigo, ao qual Paulo revelara seu drama e problema, pedindo-lhe sigilo. Assim que a conheceu, tomou-se de simpatia por ela. Ele próprio a levou até as meninas, conversou com elas e dispensou a criada de Leda. Resolvida essa questão, decidiu que esperaria mais algum tempo e então revelaria às filhas que tinha uma outra família. Não queria mais saber de mentiras e omissão. Em seu lar, a situação continuava a mesma. Idalina tratava-o friamente, mas não o agredia com palavras. Os filhos andavam envoltos em suas obrigações e a serenidade parecia ter ali se instalado. Os problemas que os estavam atingindo o haviam acalmado e Paulo não precisou mais voltar àquele lugar aonde havia ido no dia em que o acidente ocorrera. Nessa pequena tranquilidade, 6 meses se passaram. Celina e Célia, cuidadas com carinho por Dona Marta, já estavam se habituando sem a presença da mãe. Paulo as visitava sempre que podia e passavam horas muito agradáveis. Neste ponto da história, Idalina já havia se afastado totalmente do marido. Mantinha as aparências, mas suas mágoas ainda não haviam cessado. Nunca perguntou pelas filhas de Paulo, mas Leda, certa ocasião, quis contar-lhe. Afinal, ela deveria saber o que se passava. Depois de ouvi-la: Vou lhe pedir um favor, Leda. Nunca mais me fale sobre esse assunto. Sinceramente, ele não me interessa. Eduardo, Jane e Dulce às vezes achavam os pais um tanto estranhos e faziam perguntas. Alguma coisa não vai bem entre vocês? Nunca mais os vimos saírem juntos. Vocês não se desgrudavam. Se estão com algum problema, contem-nos. Talvez possamos ajudar. Afinal, somos os seus filhos. E só queremos que sejam felizes. Nessas horas, Idalina chegava-se ao marido, abraçava-o e pedia-lhe: Diga-lhes, Paulo, que nunca estivemos tão bem em toda a nossa vida. Que apesar de tantos anos decorridos, ainda nos amamos muito. Sua mãe tem toda a razão, meus filhos. Mas vocês devem entender que, com o passar do tempo, vamos deixando certos hábitos de lado. O fato de não sairmos mais não quer dizer que a nossa relação esfriou. Pelo contrário, ela está mais quente do que nunca. Acontece que hoje preferimos ficar em casa, curtindo o aconchego do nosso lar. Entretanto, após esses 6 meses em que viviam nessas condições, um fato estranho ocorreu. Certa noite, a família estava reunida na sala após o jantar, quando um grande barulho foi ouvido por toda a casa vindo da cozinha. O que foi isso? Não faço a menor ideia. Parece que tudo que havia na cozinha foi ao chão. Mas não há ninguém lá. A cozinheira já foi embora faz tempo. Vamos ver isso. Todos se dirigiram para a cozinha, mas, lá chegando... Que estranho! Não aconteceu nada aqui. As louças, as panelas, estão todas em seu devido lugar. E como se explica aquele barulho, então? Os comentários foram os mais desencontrados possíveis. Idalina lembrou-se logo do período difícil por que haviam passado, quando os gemidos eram ouvidos, e não pôde deixar de pensar naquela mulher. Mas ela já não existe. A mansão não mais lhe interessa. Após a sua morte, tudo voltou ao normal. O que será agora? Mais alguém querendo nos amedrontar? Paulo teve os mesmos pensamentos. Meu Deus, o que significa isso? Sinto algo estranho pairando no ar, como se alguém invisível estivesse aqui. Ah, se eles pudessem ver, não teriam tantas conjecturas a fazer, mas tão somente a realidade toda à sua frente. Uma realidade terrível e ameaçadora. Se tivessem essa capacidade, se assustariam com uma entidade que ali chegara, trazendo a aparência dos que viveram no erro, no ódio, na busca de interesses escusos, dos que sempre quiseram se aproveitar de situações sem piedade.
apenas voltados para si mesmos, dos que não vacilaram em fazer os outros sofrerem para a satisfação da própria vontade. Se pudessem ver, nem mesmo Paulo a reconheceria, tão mudada Fausta estava. Enquanto somos encarnados, o corpo que abriga o espírito exterioriza, através das expressões fisionômicas, as emoções e sentimentos, o rancor das frustrações, a alegria das vitórias, mas deixa entrever apenas uma parcela mínima do que nele se esconde pelo controle que exerce sobre si mesmo. No entanto, quando o corpo não está mais presente, a realidade pura do espírito, sem simulacros, revela sua verdadeira índole, não mais o seu interior, porque ele é todo revelação. Todavia, a aparência que traz é assustadora, ainda mais quando, ao partir, os mesmos objetivos continuam. As frustrações, quer o espírito ver transformadas em vitórias e volta para agir. Assim ocorreu com aquela irmã infeliz que, ao deixar o corpo de forma tão violenta, inesperada, depois de passar pela inconsciência natural dos que partem nessas circunstâncias, sem terem nenhum conhecimento da vida após a morte, voltam e querem retomar seus objetivos. Isso acontecia àquele espírito. Se não mais necessitaria da mansão, o que faria com ela? Contudo, o seu amor próprio ferido não a deixava em paz. E, revoltada, esbravejava. Não me conformo de não mais fazer parte do mundo dos vivos! Isso aumentou meu ódio, minhas frustrações, os desejos não alcançados. Eu quero vingar-me. Agora nada mais me impede de entrar na mansão. Vou invadi-la toda, cômodo a cômodo, detalhe a detalhe. Invadirei a intimidade de cada um sem ser vista. Mas precisava avisar que cheguei. Preparem-se, seus idiotas. Não mais me limitarei a fazer exigências, nem a passar em frente da casa. Não! Agora sou também a sua hóspede. E muito em breve, a sua moradora! Não consegui o que pretendia no corpo material. Fui lesada nos meus sonhos e pela própria vida. Mas agora que estou, e me vingarei de Paulo, da esposa e dos filhos, de todos. E para não alegarem desconhecimento, já avisei-os de que cheguei. Aquela noite estava estragada para todos. Ninguém mais naquela casa teria sossego, conquanto ainda não soubessem quem chegara e o que os aguardava. O aviso fora dado, apenas ninguém o entendeu. Era o início e a sua ação começaria a agir. Paulo lembrou-se muito de Fausta e era necessário para compreender que ela chegara, mas nisso ele não pensara. Jamais poderia imaginar que ela, em espírito, um dia se instalasse em sua casa. Se disséssemos que viera sozinha, omitiríamos dados. O mal é sempre muito extenso, e para a consecução dos objetivos colimados, sempre encontramos dispostos a nos ajudar, é só solicitar. Por isso, aqueles que se dispõem a trabalhar em prejuízo de alguém ou de alguma causa, extorquindo dos que solicitam quantias vultosas, encontram sempre à disposição um grande número de espíritos apegados ao mal, prontos a cooperar. E trabalham com tanto amor, se assim pudermos denominar, com tanta dedicação, que frequentemente vão além do que lhes foi solicitado e perdem a medida do equilíbrio. Mas voltemos à nossa irmã. O seu desejo de promover naquele lar a degradação familiar era tão intenso que precisava de companheiros e encontrou-os logo e muitos. Foi só fazer uma visita ao local onde pagava para conseguir os seus intentos e lá encontrou às ordens muitos que a ajudariam. E disse-lhes: Mas eu estarei no comando. Esta ação terá minha chefia direta, as minhas diretrizes. E nenhuma oportunidade será perdida. Nenhum momento propício deixarei para trás. Será uma ação intensa sobre todos. Naquela noite, nada mais houve. Conforme o espírito de Fausta sabia, para a eficácia dos fins, era necessário ao menos de início saber dosar, e ela o saberia. Por aquela noite, já havia feito o suficiente.
Seus companheiros ali estavam, apenas aguardando uma ordem para começar. A família moradora da casa era composta por 5 pessoas, mas se vissem quantos eram os hóspedes desencarnados, seus habitantes temporários se assustariam. O trabalho a que ela se propusera agora seria diferente. Atuaria juntamente com seus companheiros apenas nas mentes. Seria uma ação de mente a mente. Muito inteligente, pois que se a mente comanda o corpo, todos passariam a fazer exatamente o que ela desejasse. Usando da sugestão mental, tão desencontrada, desequilibrada, logo seriam julgados dementes um a um. A primeira seria Idalina. Sim, desmoronando a mola mestre, todo o resto ruiria. Os prognósticos para o desempenho do seu trabalho eram em essência esses. E no final, a mansão, que não quiseram lhe dar, estaria totalmente vazia. Não que a quisesse mais para si, nada faria com ela, a menos que a transformasse no seu reduto, de onde partiria para novas empreitadas, e como soldado cansado se refrega, voltaria ao seu posto para o descanso merecido, enquanto outras manobras não a solicitassem. À mesa do café, Dulce, alegre e descontraída, comentou o episódio da noite anterior de forma jocosa e todos acabaram rindo sem lhe dar maior importância. Sabem o que eu acho? Diga, Eduardo. Acho que tivemos uma ilusão de sentidos. Eu já vi isso num filme. Às vezes a gente ouve um ruído que confundimos com o que imaginamos ser. Você quer dizer que o ruído pode ter sido na rua e imaginamos que ocorreu na cozinha aqui de casa? Exatamente. Tem uma certa lógica. Não vamos mais falar sobre isso, meus filhos. Não nos aconteceu nada e isso é que é importante. Seu pai tem razão. Terminem logo esse café ou vão se atrasar para a faculdade. À saída de todos, Idalina permaneceu em casa acompanhada dos hóspedes que haviam chegado e se instalado sem pedir licença ou autorização para entrar. O grupo estava determinado e a presa pronta. Todos a envolviam e eram muitos. Formavam ao seu redor uma pequena multidão, cada um emitindo-lhe um pensamento diferente, justamente contra o seu marido. Nesse primeiro dia, mesmo afastados de Paulo, agiam contra ele. Nada fariam àqueles que se encontravam fora da casa. Dentro, porém, o labor seria intenso. Assim iam trabalhando, e Idalina atormentando-se. Que esquisito. De repente comecei a sentir um barulho no ouvido, como se tivesse entrado água. Em certo momento, ela até sentou-se, colocou as mãos tapando os ouvidos e comprimindo a cabeça, como que a se isolar de tanta irritação. Surgiu então em sua mente pensamentos de ódio contra o marido, a ponto de não desejar vê-lo quando voltasse do trabalho. O que está acontecendo comigo, meu Deus? Estou perdendo o equilíbrio de mim mesma. Não estou conseguindo retirar Paulo do meu pensamento e cada vez sinto mais ódio dele. Não consegui perdoar-lhe, é certo, mas não sentia tanto ódio como hoje. Estarei prevendo algo pior que ele me fará, ou percebendo o que já esteja fazendo. Ajude-me, meu Deus, a equilibrar meus pensamentos tão conturbados. Quem sabe se eu sair um pouco para caminhar, talvez não melhore. Levantou-se e chegou até a porta. Abriu-a, parou e fechou-a novamente. Eles não a deixaram sair. E se eu passar mal na rua? Não vou sair. É melhor ficar em casa. Mais alguns instantes se passaram e aquela sensação era horrível. Sinto-me enlouquecer, meu Deus. Concentrou-se por um momento, cerrou os olhos e abriu-os várias vezes para ver se aquela sensação passava, mas nada. Então, novamente, abriu a porta e deixou a casa rapidamente para a decepção deles. Idalina deixou a casa atormentada, mas à medida que caminhava, sua mente ia se aclarando e começou a perceber as pessoas que com ela cruzavam. Andou cerca de meia hora, sem rumo, sem destino,
até que conseguiu ordenar seus pensamentos e tê-los completamente limpos. Graças a Deus, aquela coisa horrível passou. Não estou sentindo mais nada. Preciso voltar para casa. Fez meia volta e retornou. Em frente à sua casa, ao ter que entrar, sem saber por quê, sentiu receio, mas, decidida, abriu a porta e entrou. Sentia um ligeiro cansaço pela caminhada ininterrupta, por isso, sentou-se no sofá para descansar um pouco. Logo, uma criada veio perguntar-lhe algo. Enquanto ela falava, mesmo Idalina, tendo ouvido, não conseguia responder. Não lembrava o que lhe fora perguntado, e, novamente, sua cabeça ficou transtornada. O que foi que você perguntou mesmo, Sinira? Desculpe, mas estou confusa, estranha. Não consigo ordenar meus pensamentos. Eu estou passando mal. Acho que minha cabeça vai explodir. O que foi que você perguntou mesmo, Sinira? Desculpe, mas estou confusa, estranha. Não consigo ordenar meus pensamentos. Eu estou passando mal. Acho que minha cabeça vai explodir. Idalina comprimia a cabeça com as mãos, movendo-a de um lado para outro. Meu Deus, ajude-me! Ajude-me! Assustada, pois nunca tinha visto a patroa naquele estado, a criada perguntou se ela queria que lhe preparasse um chá, pois foi a única coisa que lhe ocorreu no momento. Não, chá não vai resolver este problema. É melhor deitar-me um pouco. Ajude-me a ir para o quarto. Logo que se deitou... Pode ir, Sinira. Quero ficar sozinha. A criada quis dizer alguma coisa, mas... Não se preocupe, eu vou ficar bem. Pode ir. A criada saiu, ela colocou a cabeça no travesseiro e pôde pensar com um pouco mais de lucidez em tudo que já haviam passado. O problema dos barulhos imitando os gemidos do sogro, os problemas de Dulce, Eduardo e Jane, tudo muito semelhante. O que está acontecendo, meu Deus? Aquela mulher já morreu. A casa não lhe interessa mais. Ah, se ela pudesse ver todos os que se encontravam à sua volta. Eles deixavam-na pensar. O ser que os comandava impediu-lhes a ação por aqueles momentos. Havia captado os pensamentos de Idalina. Então ela sabia de mim? Sim, soube da minha existência e do que eu pretendia. Terá Paulo lhe contado? Quando percebeu que já concluíra o que lhe interessava... Prossigam! Continuem trabalhando! Todos a envolveram com emanações terrivelmente maléficas e novamente Idalina teve seus pensamentos conturbados e seu físico abatido. Deveria ficar na cama sem se levantar para não receber nem marido nem filhos. Continuava comprimindo a cabeça com as mãos, querendo isolar-se sem saber do que. Nada havia, mas percebia que alguma coisa muito estranha a enredava e lembrara também, no seu instante de equilíbrio, que havia passado bem na rua. Assim ela permaneceu por longo tempo, até que começaram a chegar os filhos. Informados por Sinira de que a mãe estava no quarto por ter tido um mal-estar, eles subiram, preocupados. Ao verem-na estendida no leito, pálida e abatida... Sinira me disse que a senhora não passou bem, mãe. Está sentindo alguma dor? Ela os olhava como se estivessem distantes. Dulce, sempre muito carinhosa, sentou-se à sua cabeceira, acariciando-a. O que a senhora tem, mamãe? Não sei. Nem eu mesma consigo explicar. Sinto um tormento em minha mente, tirando-me a capacidade de manter um só pensamento equilibrado. Sinto-me mal e não sei se conseguirei me levantar desta cama. E como começou isso? Logo que vocês saíram para a faculdade, eu estava bem. E de repente... Deveria ter mandado a Sinira ligar para o papai, ou então chamar um médico. Vamos providenciar isso agora mesmo. Não é preciso, filho. Como não? A senhora está completamente sem cor. Eu vou ligar para o Dr. Frederico. Espere, Jane. O que foi? Meio reticente, como quem estivesse pensando, acalentando em si alguma descoberta, Dulce disse: Tenho medo de que seja alguma tolice, mas vou falar assim mesmo, e vocês analisarão depois. Falando o quê, minha filha? O que a senhora está sentindo hoje não terá alguma coisa a ver com os barulhos de ontem à noite? É isso mesmo. Como você pensou nisso, Dulce? Não sei.
veio-me à mente com muita força. Ao ouvirem isso, as entidades que envolviam Idalina recuaram um pouco a um sinal de quem as comandava e concluíram que estavam exagerando no início. Deveriam ir com um pouco mais de cautela para não correrem o risco de serem expulsos antes de terminar o trabalho. Mas, mesmo que tentassem, não os expulsariam com facilidade, argumentavam. Resistiriam o mais que pudessem e ali permaneceriam até conseguir o que desejavam. Os objetivos seriam alcançados, e dessa vez não só deixariam a casa, como teriam toda a família desmantelada. Com o afastamento deles... O que foi agora, mamãe? Passou aquela sensação horrível. Estou me sentindo bem novamente. Quando Paulo chegou, ela levantou-se e partilhou do almoço em família. Aquele resto de dia, Idalina passou bem, mas à noite, quando a família novamente estava reunida, o seu mal-estar recomeçou. Ai! Inteirado do que ocorrera, Paulo perguntou à esposa. Não me diga que seu mal-estar voltou. Sim, voltou. Vou para o quarto deitar-me um pouco. Eu ajudo você. Não precisa. Posso muito bem ir sozinha. Entretanto, todos a acompanharam até o quarto. Ela deitou-se e o tormento começou. Ai! Havia momentos em que se contorcia, não por dores que não sentia, mas pela inquietação interior e pela incapacidade de equilibrar os pensamentos. Quem não a conhecesse diria tratar-se de alguém demente. Os filhos, preocupados... Faça alguma coisa, papai. Ela não pode continuar assim. Ligue para o Dr. Frederico. Paulo penalizava-se da situação de Idalina e intuía o que estava acontecendo, embora nada dissesse aos filhos para não assustá-los. Sabia que o médico não resolveria o problema, mas para tranquilizá-los, ligou para o Dr. Frederico. Ele veio, examinou-a, mas não teve condições de completar um diagnóstico. Chamando-o de lado, Paulo perguntou baixinho. O que pode estar acontecendo com ela, doutor? O médico coçou levemente os bigodes e disse que parecia uma crise de esquizofrenia com conturbação intensa na mente. Paulo deveria levá-la ao hospital no dia seguinte para a realização de vários exames. Por hora, lhe ministraria uma forte dose de calmante que a faria dormir por muitas horas. No momento em que o médico examinava, quem pudesse ver, pensaria estar assistindo a uma representação teatral em que uma atividade muito intensa era desenvolvida. Todas as entidades intensificaram sua ação sobre Idalina e a que comandava, ou seja, Fausta, cuidou do médico. Envolvia-lhe a mente e até meneios cariciosos infelizes pôde realizar. O profissional sentia-se estranho ali, mas nada disse, dado os sentimentos pelos quais fora envolvido. Ela sabia como agir e como conseguir os seus objetivos. O calmante foi-lhe ministrado e o médico despediu-se. Entretanto, o quadro da doente não apresentou nenhuma melhora. Ai, minha cabeça! Este tormento está me enlouquecendo! Ela não melhora. O que vamos fazer, papai? Paulo olhou para o relógio. Eram 21 horas. Pensou um pouco e disse aos filhos. Fiquem com ela. Eu vou ligar para Leda. Foi até a sala, ligou para a irmã e contou-lhe o que estava ocorrendo, pedindo-lhe ajuda. Mantenha-se calmo, Paulo. Vou trocar de roupa e irei para aí imediatamente. Em menos de uma hora, Leda chegou à casa do irmão. Este a recebeu, aflito. Estou desesperado, não sei o que fazer. O médico ministrou-lhe um calmante forte, mas nem assim ela conseguiu dormir. Está irreconhecível. Calma, vamos até o quarto. Quando Leda entrou no quarto da cunhada, levou um susto. Meu Deus! Ai! Nunca havia visto Idalina nem ninguém naquelas condições. Tia, o que está acontecendo com a mamãe? Ela nunca ficou desse jeito. Ela está completamente transtornada. Parece uma demente. Fiquem calmos, meus queridos. Isso vai passar. Paulo. Sim? Vamos fazer uma prece em conjunto. E olhando para os sobrinhos. Por favor, me deixem a sós com seu pai. Se a oração vai tirá-la desse estado, também queremos orar pela mamãe.
A Jane tem razão. Vocês podem e devem fazer isso, mas do lado de fora do quarto, por favor. Mas, tia... É melhor fazermos o que ela está pedindo, Dulce. Venham. Assim que os jovens se retiraram, Vamos orar com muita fé, Paulo. Leda colocou a mão direita sobre a fronte de Idalina e iniciou uma prece silenciosa. Paulo pegou um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e leu uma de suas páginas, enquanto Fausta ria zombeteiramente, dizendo aos companheiros: Agora ele ora. Pede ajuda a Deus. Nunca imaginei que soubesse orar. Cada palavra que Paulo pronunciava baixinho era entremeada de um riso sarcástico. Idiota! Minha vingança é muito mais forte do que as suas orações. Os minutos foram se passando e, através das orações de Paulo e Leda e dos filhos que permaneciam do lado de fora no corredor, as entidades maléficas foram se afastando. Recuaram todos e ficaram a um canto do quarto observando. Esperemos um pouco. Quando terminarem, voltaremos e lhes mostraremos quem somos e se temos medo de rezas. Eles terão de entender que apenas nos afastamos para que ela recobre um pouco a lucidez e diga que deseja sair desta casa, que aqui não se sente bem e quer morar em outro lugar, livre dela. Começaremos com os filhos até expulsarmos todos. Paulo será o último, porque para ele reservo carinhos muito especiais. Tudo isso, Fausta comentava com os companheiros parados a um canto do quarto. De fato, quando as preces terminaram, Idalina, que no decurso delas fora se acalmando, já estava bem melhor. Ao ver a cunhada junto ao marido, perguntou, sem entender: O que estão fazendo aqui, Leda? Não a vi chegar. Você não estava bem e Paulo chamou-me. Ficamos todos muito preocupados. Eu já me sinto bem melhor. O que fizeram? Apenas oramos a seu favor. O que está se passando com você, Idalina? Não sei. Tudo começou de manhã. Eu estava bem, mas com o passar das horas, quando me vi sozinha em casa... Idalina conta-lhe todo o ocorrido, levando Leda a concluir que seria um problema de ordem espiritual. E olhando para o irmão... Deve ser a continuidade dos problemas que estavam envolvendo a todos nesta casa. Você tem que tomar providências urgentes, Paulo. Enquanto Leda terminava essas últimas palavras, aquele ser infeliz entendeu que a trégua já havia sido suficiente e ordenou: Entrem novamente em campo. Ao seu comando, aproximaram-se e envolveram-na, direcionando-lhe pensamentos desencontrados. Idalina não tardou a senti-los. Ai! Ai! O que foi agora, Idalina? Ela comprimiu a cabeça com as mãos, transformando a serenidade da sua fisionomia numa expressão sentida de dor. O mal-estar voltou? Está começando tudo novamente. Minha cabeça está transtornada e até uma dor aguda estou sentindo. Ai! Meu Deus, tenha piedade de nós. Não me deixem assim. Pelo amor de Deus, ajudem-me. A dor é muito forte. Eu não suportarei por muito tempo. Ai, eu não sei como devemos agir. Fizemos o que sabíamos. Oramos e você melhorou. Isso só vem provar que seu problema é mesmo de ordem espiritual. Não me deixe sofrer mais. Ajude-me. Chame alguém para me socorrer. O que vamos fazer, Leda? Eu não sei, Paulo. Já passa das 10 horas. É muito tarde para chamarmos alguém. Paulo aproximou-se da esposa nervoso, tentando acariciar-lhe a cabeça, no intuito de acalmá-la, mas rapidamente ela tirou as mãos dele. Não me toque, traidor! Afaste-se de mim! Compreendendo que seu gesto só poderia piorar a situação, ele afastou-se e disse à irmã: Leda, eu vou lhe pedir um favor. Se estiver ao meu alcance, fale. Por favor, leve Idalina para sua casa. Talvez saindo daqui essa coisa estranha passe e ela melhore. Se ela quiser ir, não vejo nenhum problema. Fale com ela. A mim ela não ouvirá.
Leda aproximou-se da cabeceira da cunhada e... E Dalina, você se importaria de ir para minha casa? Eu irei para qualquer lugar, contanto que fique livre dessa sensação horrível que está me pondo louca. Tudo bem. Então tente levantar-se. Eu a ajudo. Enquanto Leda ajudava a cunhada a se recompor, a porta se abriu e os filhos entraram no quarto. Ela não melhorou, não é? Melhorou, mas logo tudo voltou novamente. Leda vai levá-la para a casa dela. É uma tentativa para ver se ela se alivia, como aconteceu com você e a Dulce. Eu falei que era o mesmo problema, e começou ontem à noite quando ouvimos aquele barulho na cozinha. Não vamos ficar fazendo conjecturas, minha filha. Ajudem sua tia a conduzir Dalina para o carro e eu vou levá-las e voltarei em seguida. Gostaríamos de acompanhá-los, papai. Não é necessário. Confiem e esperem. Logo estarei de volta. A esta decisão, Fausta disse aos companheiros: Acompanhem Dalina, mas apenas até o carro. Depois voltem, pois nova tarefa lhes será imposta. Estamos aqui a trabalho e não devemos perder tempo. Ao tomarmos conhecimento desses relatos, vamos percebendo claramente como precisamos aprender a evitar ações menos corretas com relação aos semelhantes. O respeito aos direitos dos semelhantes, principalmente dos mais íntimos, é indispensável, pois causando-lhes decepções e sofrimentos estaremos comprometendo a paz em nosso futuro. A situação do personagem Paulo é dramática. O envolvimento dos seus filhos em ambos os campos, matrimonial e não, é a parte mais difícil para ele, pois a verdade a essas criaturinhas causar-lhes-ia sofrimento intraduzível. Parece-nos mais acertada a conduta de tentar chegar à verdade sem ferir os filhos queridos. E isso está lhe causando dor que ele gostaria de evitar a todo custo. Em verdade, é preferível procurar a solução enquanto encarnado, porque, ao contrário, iria carregar para o futuro o problema de angústia terrível. Quando cometemos um erro, é preferível logo confessá-lo e enfrentar as consequências do que fugir e carregar depois essa cruz pesadíssima. Vamos saber nos próximos episódios como o fato transcorrerá. Que nos sirva de alerta para nos cuidarmos bem no que diz respeito aos sentimentos alheios. A Caminho da Redenção. Obra de Eça de Queiroz, psicografada por Wanda Canucci, adaptação de Sidney Carbone.